Aula D na área, mais uma vez, gente. Gatos e gatas, estamos aqui, nós, eu e vocês, para mais uma aulinha de português. E hoje, seguindo com a nossa aula de classificação do substantivo, certo? Lembra, na outra aula a gente começou falando assim sobre morfologia, falamos ali pelos aspectos variáveis e invariáveis, lembram? E falamos sobre o substantivo comum e próprio. Tranquilão até aí, né, gente? Então, a gente segue aqui. O que a gente tem para a nossa aula de hoje? Seguindo a nossa classificação de substantivos, nós temos aqui agora os concretos e abstratos. Bem, tem um monte de gente que acha super simples isso, e na verdade é e não é. Mas isso era antes, agora eu vou esclarecer tudo para vocês. Não vai ter mais perrengue para entender esse negócio. Tá entendendo? Vamos lá. Concreto, gente. Concreto é tudo aquilo que existe e que não tem nenhuma dependência com outro ser, tá? Olha só. Concreto designa o ser que existe independente de outros seres. Ou seja, por exemplo, um controle remoto, ele existe, né? Independente da existência de outro ser. Ele tá ali, certo? Vamos pensar assim, óculos, eu uso óculos, o meu óculos, ele existe por ele mesmo, certo? E aí aqui, ó, temos como exemplo, jaleco, crachá, apostila, caderno, livro, enfim. Mas olha só, gente, a gente não pode esquecer, aqui tem uma super atenção, tá? Não dá para esquecer que são considerados substantivos concretos seres do imaginário. Como assim, Claudinha? Explica isso. Se é do imaginário, não era para ser abstrato? Não viaja, tá? Os seres do imaginário são considerados concretos. Por exemplo, fada, né? Fada existe, tá? Se a gente leva em consideração que nosso substantivo concreto, sim, ele é concreto. Fada, duende, saci, fantasma, enfim, esses seres fofinhos, lindinhos e mágicos, sim, eles existem, tá? Quem gosta dos contos de fadas fica bem faceiro com essa informação, né? E ali, ó, agora, gente, entra a parte que tem um pouquinho mais de dificuldade, mas também não vai ter galho depois de aqui agora, tá? Deste momento. Abstrato, gente, designa o ser que existe dependendo de outros seres, ou seja, não tem existência própria. Depende que haja uma outra situação, circunstância, uma outra pessoa para que ele possa existir. Bom, por exemplo, o exemplo mais clássico disso são os sentimentos, as emoções. Existe emoção sem que exista alguém para sentir essa emoção? Não, né? Não existe. Mas também tem uma outra coisa que também não existe por si só. Vamos pensar assim, ó. Tem palavras que são derivadas de verbos. Verbo. O que indica o verbo, galera? Verbo não indica uma ação ou um estado? Se tu tá na dúvida, eu te explico. Sim! Assim, bem simples, tá? Sim. Vamos pensar no verbo de ação, tá? Caminhar. Existe a ação sem que exista alguém para executar a ação e a partir disso ela existir? Não, né? Precisa que alguém execute. O que acontece? A gente tem palavras que estão lá, caminhar. Uma palavra derivada de caminhar é caminhada. E aí a gente tem aqui como exemplo de um substantivo abstrato. Se um substantivo ele é originado de um verbo, e um verbo solicita que uma pessoa execute aquela ação, significa que ele é super mega blaster abstrato. Sacaram? Entenderam bem isso? Então tá. Olha só, tem uma coisa que a gente ensina para criança, né? Por exemplo, assim, substantivo concreto, aquilo que tu consegue desenhar, abstrato, é aquilo que para tu conseguir desenhar, tu precisa usar outros elementos para representar. Por exemplo, amor. Vocês conseguem desenhar o amor? Não, vocês desenham coração. Coração que representa o amor, né? Sacaram? Entendido isso? Ó,
E aqui outra informação, tá, gente? Ó, os substantivos abstratos designam estados, qualidades, ações e sentimentos dos seres, dos quais podem ser abstraídos e sem os quais não podem existir. Ou seja, olha aqui os exemplos que eu trouxe para vocês aqui, tá, gente? Alegria. É possível ver alegria sem que alguém sinta uma super satisfação, plenitude? A alegria? Não, né? Precisamos da pessoa sentindo. Beleza. Beleza não é sentimento, né, gente? Então, é possível haver beleza sem que alguém identifique essa beleza? Né? Porque a gente identifica nos outros e eu aqui, linda, maravilhosa, com os meus ricos brincos vermelhinhos de bolinha preta aqui para vocês. Eu trago essa beleza impecável, né? Existe a beleza sem haver aqui a Claudinha para transpor isso para vocês? Não, né? Depende de mim. Viagem. Existe viagem, gente, se não houver uma pessoa que se propõe a sair do seu lugar, pegar o carro, pegar o avião, pegar o ônibus, né? E se movimentar e se locomover até um outro lugar. Não, tem muita ação envolvida, tem muitos elementos envolvidos aí, tá? Saudade. Saudade é outra coisa, né? Não existe saudade sem haver uma pessoa que sinta, tá? Ficou claro, gente? Aqui costuma estar o maior perrengue do pessoal e já aviso, não dá para ter decoreba no substantivo abstrato, gente. Tem que saber porque ele vai ser super, 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 super importante para outros conteúdos, certo? Todo mundo processou isso bem? Foi? Aí, gente, um outro que é super, super, super simples, que eu acabei de falar para vocês aqui para dar os exemplos, né? Que são substantivos primitivos e derivados. Tem algumas palavras que são palavras que originam outras e tem outras que são originadas das primitivas. Simples. Ó, ali a gente tem exemplos bem simples também. Telha, telhado, ferro, ferragem, jardim, jardinagem. E assim a gente também tem com os verbos. Por exemplo, correr, corrida, né? Deixa eu ver o que mais. Caminhar, caminhada, escrever, escrita, tá? Todos esses aqui a gente também tem, ó. Bom, pessoal, hoje nós vimos os substantivos concretos e abstratos e a gente viu os primitivos e derivados. Tudo certo? Nós vamos ficar por aqui hoje. E vamos seguir, porque esse conteúdo, gente, ele tem outras etapas, tem outras partes. Então, a gente vai seguir com eles no próximo vídeo, certo? Fiquem ligados aqui com a gente. Não esqueçam de se inscrever lá no YouTube. Vão lá na página do Face, curtam, compartilhem, gente. E não deixem de nos acompanhar, porque tem sempre aulinha nova saindo quentinha do forno para vocês. Certo? Beijo, gatos e gatas, até a próxima!